Boa noite, bom dia, Shavuot, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é, a fraqueza pode virar força? Por incrível que pareça, sim. A fraqueza pode ser um sinal de força, como a gente vai ver, de uma forma inusitada, em seguida. Está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 28 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está no Rosh Chodesh Sivan. Essa é uma sihá sobre o primeiro dia do mês de Sivan, que antecede o recebimento da Torá no dia 6 de Sivan. E vamos falar sobre esse tema muito interessante, de uma abordagem fora do comum, que dá para aplicar muito para o nosso dia a dia. Tem a ver com, não é com a Parashá que a gente está essa semana, mas com o recebimento da Torá, que está ligado com o Parashá Titró. Então a gente está aqui no livro Shemot, no capítulo 19, que é Parashá Titró, quando, pouco antes de receber os 10 mandamentos, né, receber a Torá, que tem a ver com justamente Shavuot, agora, a festa que tá chegando, a gente acampou na margem, né, na beira do Monte Sinai, do Har Sinai, e alguns dias depois recebemos a Torá. Então fala assim no Humash, na Torá, Parashat Yitro, B'chodesh hashlishi letzeit bnei Israel meretz Mitzrayim, no terceiro mês, depois que saíram, o povo judeu saiu da terra do Egito, Bayom Hazeh neste dia, Baal Midbar Sinai, chegaram no deserto do Sinai. Depois tem um outro verso que fala, vai Sumerifidim, como é que eles chegaram no deserto do Sinai, mas está se referindo ao Monte Sinai. Eles saíram, tiveram uma jornada de Refidim, que foi o acampamento anterior, vai Midbar Sinai, chegaram no deserto do Sinai, vai Hanu Bamidbar e acamparam no deserto. E aí tem uma frase que é fantástica em toda a Torá. Vai Han Sham Israel Neged Achar. E o povo inteiro acampou, só que é na linguagem singular, enquanto seria o povo inteiro na linguagem de plural, porque nessa ocasião o povo era um só, como se fosse uma pessoa só, com um coração só, na frente do Har. Os sábios explicam que esse Bayom Hazeh, como é que vai saber que dia é esse? Eles entendem que é o Rosh Chodesh Sivan, que é o terceiro mês. O Rabbeinu Bechai explica sobre esse verso, que é o primeiro do capítulo 19, B'chodesh Shlishi, que foi no terceiro mês, é o Chodesh Sivan, porque a gente saiu do Egito em Nissan, depois teve Ar, que é o segundo mês, e terceiro mês é Sivan. Bayom Hazeh é o Rosh Chodesh, porque a gente aprende de outro Bayom Hazeh que fala que é Rosh Chodesh. Nesse caso, o primeiro dia do mês de Sivan. No fundo, chegamos no Har Sinai antes de matar a Torá. Alguns dias antes, e esse dia tem uma grandeza enorme, como está na Agadá. O Alsh traz, por exemplo, a linguagem da Agadá que fala no Dayenu, né? Um dos Dayenu é, se a gente tivesse chegado no Har Sinai e não tivesse recebido a Torá, Haz Shalom, seria suficiente, Dayenu. Então, só chegar no Har Sinai, segundo a Agadá, já foi suficiente, como se nem precisasse receber a Torá. Gerou uma grandeza especial no povo esse dia, esse Bayom Hazeh, esse dia especial do Rosh Chodesh Sivan. E como a gente falou, o Rashi explica, vai Han Sham Israel, e acampou lá todos de Israel, Keish Echad Belev Echad, uma pessoa só, com um coração só, mas nas demais Machanot, nos demais acampamentos, foi com discussão e com
com diatribas, como se diz, com de brigas. Se é assim, encontramos uma coisa impressionante sobre esse dia na Gemara em Shabbat. Esse dia, que é o Rosh Chodesh Sivan, esse dia tão especial que seria Dayenu, só isso já seria suficiente para a gente. Porque descreve no tratado do Shabbat, que fala sobre o que aconteceu nesses dias antecedendo a entrega da Torá, que Moshe nos preparou para receber a Torá. E fala, no dia 2 Sivan, Beit Sivan, a gente foi declarado Mamlechet Kohanim, um povo de sacerdotes. No dia 3, teve uma cerca, Agbalá, que se chama limitado, aonde a gente podia andar e não podia se aproximar da montanha. No dia 4, teve a Prishá, que teve a separação das relações, que a gente não podia ter relação com as mulheres, com as esposas nesse dia, para não ficar impuro no dia de receber a Torá, que seria 2 dias depois. E no dia 5, que é na véspera de receber a Torá, a gente construiu um altar, fizemos um sacrifício para Hashem e falamos na Sevenishma, a famosa frase que a gente vai fazer e depois vai entender. Mas com relação ao primeiro dia do mês, que foi Rosh Sivan, 1 de Sivan, Moshe não falou nada para eles por causa da fraqueza do caminho, como está escrito no Talmud, na página 86, Beit. Fala assim, Berhad Beshabat, o Berhad, no dia 1 que chegaram lá, Lomar Lehu não falou para nada, não falou nada para eles, nem mesmo uma coisa, por causa da Hulshá, que é Halash, estava fraco do caminho. E aí tem falando no Betrei Beshabat, no dia 2 de Sivan, falou para eles que vocês vão ser Mamlechet Kohanim, etc e tal. Mas no dia 1º não falou nada porque a gente estava cansado, que é a fraqueza que eu falei que pode ser uma força. Então a fraqueza, já tem uma dica, não é fraqueza de verdade, é uma força, que é, a gente vai ver esse twist que o Rebbe dá na explicação de como isso pode virar força. Mas, enquanto isso, que a gente não sabe a explicação, não dá para entender isso. Os sábios nos contam que ao sair do Egito, tivemos um anseio tão imenso, uma vontade tão grande de receber a Torá, que a gente começou a contar. Sefrat Homer vem daí, que a gente contou dia 1, dia 2, dia 3, para chegar a receber a Torá 50 dias depois. Então a gente queria saber quanto faltava para poder receber a Torá. E entende-se que quanto mais perto, maior era esse anseio, que estava mais fresco, mais perto para que a gente chegar logo. E certamente, quando a gente chegou no Har Sinai, que é o local do recebimento da Torá, a gente sabia que ia ser lá, despertou na gente um anseio, uma vontade de receber a Torá gigantes. E a gente sabe, a gente percebe pela natureza das pessoas, quando a gente quer muito algo, a gente não sente o cansaço por nada. A gente quer muito, então a gente vira a noite, a gente conta os segundos, para que nada atrapalhe a gente conseguir logo isso que a gente quer muito. Mas ainda assim, a gente está muito perto para conseguir o objetivo. Então a gente não descansa, não se cansa, não para. Como pode, além disso, a gente está cansado e Moshe não fala nada para a gente, nem mesmo uma palavra, porque a gente estava cansado do caminho. E como que a gente concordou e aceitou, nem questionou isso, a gente se contentou em ficar sem receber uma palavra de Torá, de preparação, de inspiração para receber a Torá. Além do mais, não teve tanto esforço assim para estar cansado, para estar fraco, porque, primeiro, de Refidim até Har Sinai não é distante, é muito pouco, não se cansa. Segundo, tinha as nuvens de glória o tempo todo acompanhando a gente no deserto, que aplainava, alisava, tirava as montanhas, deixava livre o caminho, o acesso, pavimentava como se fosse uma autoestrada. Então, não tinha cansaço para caminhar, era liso, não tinha que subir, descer, chutar pedra e passar por lama, poça, etc. Não chovia em cima, não tinha sol, era um conforto, como se fosse um ar-condicionado ambulante. E terceiro, foi num domingo, que o Rosh Hashanah, todo mundo concorda que foi, não todo mundo concorda, mas isso foi no domingo, e domingo é o dia depois do Shabat, então a gente tinha acabado de ter descanso completo no Shabat, não teria como estar tão cansado assim, a ponto de estar fraco, não querer e não ouvir nada de Moshe. A explicação é que
A fraqueza não é física, de cansaço físico, mas sim um enfraquecimento gerado por uma subida espiritual incomparável. Às vezes a gente fica cansado de tanta coisa, esforço mental que a gente faz. Eu tive isso quando eu fiz uma prova de 10 horas sem parar para comer, quando eu recebi a simchá para me tornar rabino. Muito mais cansado que se eu tivesse corrido uma maratona. Então tem esse cansaço espiritual. Aqui foi incomparável com o dia anterior, com esse dia que a gente chegou no Har Sinai, com a própria Agadá, testemunha, que Dayenu, só aí já tinha uma grandeza muito grande nesse dia. Isso acontece como num caminho físico, que a gente sai de um lugar para ir para outro, né? Pode ser numa descida ou uma subida, e mais ainda num caminho espiritual, que pode ser um movimento das midot, são as qualidades emocionais do coração, né? Uma mudança, um crescimento na qualidade do amor, do temor, né? Do amadurecimento em relação a isso, dá um cansaço. Nas forças do intelecto, como eu falei, está ligado com a sabedoria, entendimento, etc. Você cansar, ficar fraco de tanto usar, mas isso é um crescimento, é uma melhoria, é uma subida. Ou também nos níveis de serviço para Hashem. Né? Numa tefilá, por exemplo, a gente não sai do lugar, mas pode estar pingando, como acontecia com o Rebbeim, de tanto que eles se esforçavam no trabalho, chamado Avodah Shebelev, o trabalho do coração, que é a tefilá, que é a reza, a oração para Hashem. Então tem um cansaço, uma fraqueza derivada de um crescimento, uma subida espiritual. E aqui foi muito grande, porque a gente estava no Egito num nível que era menos 49, que é quase o máximo da impureza, que se tornaria irreversível no nível 50. Então a gente estava no fundo do poço, literalmente, no fundo, na lama, bem lá embaixo. A gente foi subindo, como a gente sabe, nesse Sfrat HaOmer, um dia após o outro. Com a contagem do Homer, a gente foi crescendo até que a gente passou dos 49 dias da impureza, até que a gente chegou no Har Sinai. E a gente estava pronto para nos tornarmos um povo de sacerdotes, uma Merto Kohanim, e receber a Torá. Então, o gap, né, o DDP, a diferença que tem entre o Egito, no menos 49, até chegar no nível 50 em Shavuot, e mesmo antes disso, no Har Sinai, a gente se tornou um povo de sacerdotes para receber a Torá, e então estava num nível muito mais elevado. E a jornada de Refidim também, embora seja uma distância curta, Refidim para o Har Sinai teve uma mudança fundamental. A gente teve um clique, uma coisa que mudou na gente, que a gente vai falar em seguida, e esse crescimento incomum cansou, enfraqueceu, mas foi uma grandeza, uma força, e não uma descida. Nas outras jornadas, tiveram discussões e brigas. Não quer dizer brigas de verdade, de telequete, de boxe, mas sim por amor a Hashem, querendo encontrar a melhor explicação, a melhor situação, a melhor resposta. Uma das qualidades que Hashem colocou no ser humano, na gente, em todo mundo, é diferença de opiniões. Não tem um que pensa igual ao outro. E a Torá, mais ainda, porque a Torá foi entregue com 49 faces para impurificar, 49 para purificar. E todas são verdade. Então, cada um tinha um modo de ver que queria mostrar para o outro como isso. Então, teve discussão, teve essa animação, como a gente vai num zalo, a gente vai numa sala de estudos, um Beit Midrash, de Talmud, de Guemará, ou de Hassidut também, você vê as pessoas animadas discutindo, cada um quer mostrar o seu ponto de vista. Mas, quando a gente estava na frente do monte do Har Sinai, teve uma mudança essencial, fora do natural, fora do comum, que todas as diferenças de opinião foram anuladas, ficaram unânimes no pensamento, como se fosse uma pessoa só, com um coração só. E não é uma pessoa bipolar, não, é uma pessoa só que é íntegra e completa e pura. Então, a gente não teve diferença de decisões, nem de ações, e mais ainda, no próprio coração não teve diferença. Isso gerou esse cansaço espiritual. Essa fraqueza não foi de jeito algum uma falha que poderia dificultar a nossa preparação para receber a Torá. Pelo contrário, foi até mais forte que as preparações seguintes que tiveram nos outros dias. Mesmo Moshe Rabbeinu e o judeu mais simples dos mais simples estavam no mesmo nível nesse dia do Rosh Chodesh Sivan. Vayechan Ha'am.
O povo inteiro acampou com um coração único, como uma pessoa única. Isso tem a ver com a inovação da entrega da Torá. Porque já tinha estudo da Torá antes. Teve Yeshivá de Shem e Ever, os patriarcas da Torá, as tribos da Torá, até que não teve nenhum intervalo, até mesmo no Egito não teve intervalo de estudo de Torá, que Yehudá foi lá antes para montar uma Yeshivá. Mas antes, a gente tinha que pegar a Torá, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com a nossa capacidade. Depois, Hashem deu para a gente a Torá, ele entregou para a gente a Torá. Então, é com a infinitude de Hashem, que não tem limites, e ele se entregou, está escrito que ele se escreveu dentro da Torá. Então, vem com a força de Hashem, e não foi uma vez única. Cada vez que a gente estuda a Torá, a gente está pegando Hashem dentro dela. Essa parte íntima do coração que teve quando a gente chegou no Har Sinai, que é igual para todos, foi revelada no Monte Sinai, no Rosh Chodesh Sivan, e foi o recipiente que permitiu a revelação da divindade da Torá logo depois. Mas o objetivo principal da Torá é que ela seja estudada. Para isso que Hashem deu para a gente a Torá. Com o nosso entendimento intelectual, com o nosso esforço. E precisa que tenha união total com a Torá. Assim como teve união total do povo, que foi a preparação para a gente ter uma união total com a Torá e com Hashem. Quando a gente estuda, a Torá se torna a nossa vida, a nossa existência. A gente não pensa em mais nada a não ser estar imerso dentro da Torá. Como um alimento que a gente ingere, que se torna parte do nosso sangue e da nossa carne. Assim é a Torá quando a gente estuda, como a gente está fazendo agora. E nos tornamos mais elevados que o mundo, com anulação completa, como quando a gente acampou com um coração só. E com Moshe, depois, em cada dia de atenção individual, foi dado com diferenças para cada um. Mesmo a entrega da Torá tem diferença. Moshe recebeu de um jeito, ele tinha uma mechitzá, um compartimento só para ele, e a gente, cada vez que a gente ouviu um dos mandamentos, expirava a nossa alma. E agora, concluindo, cada um de nós pode pegar Hashem na Torá, sempre, em cada dia, em cada lugar, homens, mulheres e crianças. A gente pode estar reunido já de novo, como um povo só, como uma pessoa só, como um coração só, agora já com Mashiach. Shabbat Shalom, Mashiach, now.